Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Estamos na terceira noite, né, de 5 dias de Páscoa. E hoje é a terceira de 7 pregações em relação à Páscoa, né? E que momento glorioso, que momento fantástico, que momento vitorioso. E como nós temos muito a agradecer ao nosso Senhor, como Ele se deu por nós, né? Então, que nesses dias nós possamos ter essa consciência, nós possamos ter a comunhão com o Senhor, que a palavra que for trazida aos nossos corações possam ser realmente palavras de vida sobre as nossas vidas, porque foi isso que Ele veio nos trazer. Ele veio nos resgatar da morte para uma vida eterna diante dEle. Isso é algo que nós temos motivo de sobra só para agradecer e agradecer ao Senhor e viver uma vida digna diante dEle, né? Bom, na terça-feira nós tivemos uma aula, um bate-papo a respeito da Páscoa na Academia Bíblica, e nós falamos ali sobre 4 movimentos de Páscoa na Bíblia. São 4 movimentos em que a Páscoa é apresentada, e aí depois disso, culminando na ceia, né, que é a nossa celebração intensa em relação àquilo que seria a Páscoa, né, para que nós pudéssemos ter essa certeza diária na nossa mente. A certeza da salvação, a celebração da salvação tem que ser algo diário na nossa vida, tá? Então eu vou pegar um início só dessa aula que nós tivemos, para nós trazermos hoje algo em relação a esse dia tão fantástico que há quase 2000 anos atrás mudou toda a história da humanidade diante do Senhor, né? O dia em que o Senhor se fez a nossa Páscoa. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Eu não vou ler todos os versículos, eu vou ler muitos versículos, mas aqui eu vou ler somente alguns versículos, para que nós possamos acompanhar juntos aqui. Êxodo capítulo 12. Vou ler alguns versículos. O versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 7. E tomarão sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito ferirei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Pai amado, querido e santo, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma noite, e que noite especial na tua presença, Pai. Que noite de gratidão diante do Senhor que nós temos. E nós lemos a tua palavra, mas sabemos que o teu Espírito tem algumas coisas a falar nos nossos corações, e que seja o teu Espírito, Pai, que o Senhor tenha liberdade de se derramar na mente e no coração de cada um dos teus filhos que aqui estão, aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, aqueles que talvez venham a ver essa pregação depois. Que o teu Espírito, Pai, possa trazer vida à nossa mente, ao nosso coração, possa nos trazer a revelação da tua doce palavra,
e que ao sairmos daqui possamos ser cheios da Tua glória, da Tua presença, de tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para os Teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Vamos sentar um pouquinho, já levantamos. Muito bem. É interessante, né? Nós sabemos, nós conhecemos o texto, e só para introduzir aquilo que a gente vai falar hoje, nós temos, por exemplo, né, no versículo 11, enfatizando, esta é a Páscoa do Senhor. É interessante porque na Torá fala, Páscoa é para o eterno, e nos textos antigos fala assim, Ele é a Páscoa do Senhor. Então, de qualquer forma, está falando aqui que é a Páscoa. Muito bem. Só que a palavra Páscoa, ela significa passagem. Ela significa que o Senhor estaria passando. E aqui, nós vemos também, no versículo 23, que Ele não permitiria que o destruidor, ou dependendo da sua versão, o anjo da morte, ferisse aqueles que tivessem o sinal, né? Então, é interessante porque é algo muito paradoxo, né? É algo muito contraditório. Você tem o Senhor e você deseja que Ele passe. Você não deseja que Ele esteja presente. Olha que estranho. Quando nós vemos esse texto, nós vemos aqui que o sangue era um sinal. Esse sinal era um sinal de impedimento. Esse sinal não era um sinal de atração. O Senhor falou, quando eu ver o sinal, eu passo. Nós vemos, né? Ele fala, essa será então a passagem, a Páscoa. E o destruidor, o anjo da morte, não irá ferir vocês. Então nesse momento, no primeiro momento, no momento em que o Senhor dá este movimento, essa Páscoa, isso significava passagem, significava ausência de presença. E eles celebraram a ausência do Senhor. Que coisa louca. E de paradoxos, nós temos muitos textos na Bíblia, e nós vamos falar sobre isso. Mas o porquê disso, né? Como que a presença de Deus estava sendo celebrada? 1 João capítulo 1, dos versículos de 5 ao 6, ele fala ali que o Senhor, que Deus, Ele é luz. Então 1 João capítulo 1, versículos de 5 ao 6, ele fala assim, essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que significa isso? Significa que Deus é luz, Deus sempre foi luz, Deus é luz e Deus eternamente será luz. Não há em Deus treva alguma. Não há. E quando nós imaginamos o destruidor ou o anjo da morte, nós imaginamos um ser, né, que seria até como um demônio, alguma coisa assim, um ser negro, com roupa negra, com foice, indo e tragando a vida. Essa é a imaginação do homem. Isso é o que foi até desenhado, né, pintado, para que as pessoas pudessem ter ali alguma ideia do que seria aquilo, segundo o entendimento humano. Então esse destruidor, esse anjo da morte, né, seria alguma coisa maligna, porque nós entendemos que a morte é alguma coisa ruim. Mas espera aí, no início o Senhor fala assim, esta noite eu passarei no Egito, eu passarei pela terra do Egito. Então o Senhor estava dizendo assim, sou eu que me manifestarei, é o Senhor. E se é realmente o Senhor ou não, né? Nós podemos ter entendimento disso, mas o Senhor, sem passar, Ele já está em todo lugar. Não existe onde o Senhor não esteja. Não há. Se o Senhor deixar de dar atenção para alguma coisa, aquilo deixa de existir na hora. Inclusive o inferno. Se Ele deixar de dar atenção, aquilo some. Então tudo que existe tem a atenção do Senhor.
Muito bem, então Deus é luz, e Ele passou, Ele disse que Ele passaria na terra naquela noite, a luz passaria naquela noite, naquela terra. E aí você entende o seguinte: não, na realidade, a humanidade estava em pecado. A humanidade, a partir do momento do pecado original, a humanidade passou a estar em trevas. A humanidade passou a estar nessa condição de não ter luz, de estar distante do Senhor. Então, espiritualmente, quando você olha para os homens nesse momento, e você não vê luz em lugar nenhum. Você só vê trevas, homens em trevas. E o que é que não subsiste diante da luz? Exatamente, as trevas. Então o que o Senhor estava dizendo? Ele está dizendo: eu vou passar entre vocês. Só que a luz, ela aniquila as trevas. As trevas não subsistem diante da luz. E Ele filtra os primogênitos. Ele fala: os primogênitos que estiverem em trevas, esses serão mortos. Então a presença de Deus, naquele momento, geraria morte. Por quê? Porque os homens estavam distantes do Senhor. E não é possível chegar diante do Senhor na condição humana pecaminosa. É impossível que o homem subsista diante do Senhor nessa condição. Só que o Senhor falou: só que vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar um cordeiro, vão sacrificar esse cordeiro, e vão passar o sangue dele nos umbrais das portas. E quando eu passar, e eu olhar, e esse sangue estiver ali, então esse sangue, ele estará iluminando vocês. E então eu não verei ali trevas. E então eu passarei por aquele lugar, e não ferirei vocês. Então olha só que interessante. O Senhor promoveu uma forma de Ele passar, e ali a presença dEle, que é a luz, não consumir as trevas. Como? O sangue transformaria momentaneamente aquelas trevas em algo iluminado pelo sangue. E as trevas então, e a luz então não consumiria as trevas. Olha que interessante o que o Senhor fez. Então nós temos aqui, né, a presença de Deus. E Deus, Ele significa morte para o homem que está em trevas, mas Ele significa passagem, Páscoa, ou ausência, para o homem que tivesse uma marca de sangue. Novamente, celebração pela ausência de Deus. Estranho, mas foi o que o Senhor fez, né? Bom, porque o sangue, falando em paradoxos, né? E aí existe um paradoxo, e a gente vai chegar a alguma conclusão em relação a isso. Mas falando em paradoxos, por que o sangue, né? Porque o sangue, lá em Levítico fala que o sangue é a vida da carne. Ou seja, quando eles usavam o sangue, significa que eles tiveram que matar um animal. E olha só que paradoxo. Quando eles olhavam para a morte, eles tinham esperança de vida. Será que na Bíblia tem algum lugar que diz que o Senhor usa as coisas loucas para se sobrepor às coisas que são sábias? Que loucura isso! Então, quando eles usavam o sangue, eles estavam mostrando que eles criam em Deus, que eles acreditavam em Deus, na forma como limitadamente, né, eles poderiam acreditar em Deus naquele momento. E aí, eles viam aquele sangue, eles usavam aquele sangue, e quando eles viam o sangue, né, eles entendiam que houve morte, e quando eles entendiam que houve morte, eles celebravam a vida. Então a chave aqui está em acreditar. A chave está no crer. Crer através de fazer alguma coisa, através de uma atitude diante do Senhor, demonstrando que nós cremos. A chave sempre foi crer em Deus, porque distante do Senhor, eles não podiam acreditar, porque eles não tinham comunhão com o Senhor.
E aí o Senhor foi promovendo formas em que eles mostrassem que eles estavam tentando acreditar, tentando crer, tentando saber quem era o Senhor. E a chave sempre foi o crer. E Jesus, ele foi a maior manifestação de fé, a maior manifestação de crer, a maior manifestação do crer através do fazer, de obedecer à vontade do Pai. Não houve manifestação maior do que a de Jesus Cristo, de crer que ele tinha ali uma missão, porque ele não nasceu na sua mente com a direção de que ele iria morrer pela humanidade, e isso ele tinha que fazer, pronto e acabou. Não foi assim, não. Ele nasceu homem como eu e você, teve que aprender como eu e você. Ele se esvaziou da sua glória, ele teve que ser ensinado, ele teve que ser acompanhado, cuidado, e aí ele teve que interagir com as pessoas. Ele cresceu, só que ele tinha uma comunhão com Deus, e isso era algo que nele era muito forte. Ele querer ter comunhão com Deus, ele querer aprender, ele querer que aquilo fizesse alguma coisa na vida dele. E aí ele foi se desenvolvendo, ele foi sendo ensinado, foi aprendendo, até que aos seus 30 anos, quando ele tinha os seus 30 anos, que é a idade que o sacerdote pode exercer o seu ofício, ali tudo fica muito claro para ele. Quando ele vai até João Batista, e ali em João Batista, João o batiza, um batismo de arrependimento, que ele não precisava, porque ele não tinha pecado. Mas aquele momento para Jesus ali foi a unção sacerdotal de Jesus. Ele foi ungido sacerdote naquele momento, segundo a ordem de Melquisedeque. E ali ele é ungido, e o Pai, o Filho está ali, e o Pai e o Espírito estão ali, e os três manifestos. E o Senhor inicia ali seu ministério. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 e 5, o apóstolo João, ele nos diz exatamente assim. João 1, 4, 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então olha só que interessante, luz e trevas novamente. Então Jesus, ele foi profetizado a respeito do Messias, foi falado a respeito do Salvador, e em Jesus se cumpre a profecia. E ali então ele inicia um ministério de trazer luz onde só havia trevas, porque espiritualmente se olhava para todos os homens e só via homens em trevas. Esporadicamente se comemorava com o sangue, se celebrava com o sangue iluminava aquelas pessoas por um tempo. E quando o Senhor se manifestava ali no santíssimo lugar, no tabernáculo, então quando ele olhava, aquelas pessoas estavam iluminadas pelo sangue, e o Senhor não os matava. Tudo muito perigoso, porque o homem podia ser descuidado, e era descuidado. Tudo muito feito ali com muita liturgia, muito mais do que com sentimento, com regra, para que não morresse. Era feito com medo. Era feito com medo. Dá para entender? Eu quero a ausência do Senhor porque eu tenho medo. Mas Jesus, ele se manifesta. E aí, quando nós olhamos espiritualmente para a humanidade, no meio das trevas existe uma luz. E essa luz começa a transmitir ali o reino do Pai. E essa luz começa a brilhar e a ter a sua intensidade. E ela mesma já iluminava os homens, já iluminava aqueles que acreditavam. Ela mesma já era responsável por cobrir aquelas pessoas com algo que a humanidade não tinha. Os homens perguntaram: eles não precisam jejuar? Jesus falou assim: enquanto eu estiver com eles, a minha luz está sobre eles.
E aqueles homens então começaram a ouvir, começaram a aprender. E o Senhor começa a ensinar. E começa a manifestar a luz, que é o que deveria acontecer a todos os homens. A luz, não mais as trevas. É engraçado que quando o apóstolo Paulo é chamado, quando o Senhor se manifesta para ele lá na estrada para Damasco, o Senhor Jesus fala para ele que ele estava sendo escolhido. Em Atos 26:18 diz assim: para lhes abrir, para que Paulo fosse e abrisse os olhos dos gentios e dos judeus, né? E das trevas os convertesse à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebessem a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Santificados porque creem em mim. Novamente, crer para mudar das trevas para a luz. Essa sempre foi a condição. Mas nós precisávamos conhecer ao Senhor. E a lei só nos fez conhecer a dor, o pecado, não ao Senhor. A lei só nos fez ter um relacionamento de medo com o Senhor, e não de amor, não de desejo de querer, de pai, de abraçar, de apertar. Não. Foi um desejo de não me bata, não me machuque. Foi só isso que a lei ensinou. Pelo menos foi nisso que os homens transformaram a lei. Os homens transformaram a lei em algo ruim. E temeram a lei. E por ela temeram ao Senhor. Bom, mas a chave da nossa salvação, a chave de mudar tudo isso, é crer em Jesus Cristo. E aí quando ele veio, e ele começou com o seu discurso, e começou a mostrar que ele e o Pai eram um. Sabe, vocês têm medo do Pai, mas eu e o Pai somos um. Nós somos íntimos, nós somos amigos, nós somos ligados. Eu não posso viver sem o meu Pai. E Jesus nunca tinha vivido sem o Pai, nem como Deus Filho, e nem manifesto agora como homem. Ele nunca tinha sentido a ausência do Pai. O Pai sempre esteve com ele. Ele não tinha o conhecimento de todas as coisas que ele precisou adquirir, e ele não tinha o poder para fazer todas as coisas que ele precisou se render para ter, para que o Espírito Santo fluísse através dele. Quando ele é indagado e ele conversa com Filipe, ele fala: Filipe, as coisas que eu faço não são de mim, mas é o Pai que faz. Eu não faço nada, eu sou só um canal, não emana poder de mim. E como não emana poder de mim, o poder é do Pai, as obras que eu faço, quem crer em mim fará as obras que eu faço da mesma forma. Porque não tenho eu poder, vocês também não têm poder em vocês, mas o mesmo Pai que opera em mim é o Pai que opera em vocês. Ele veio nos ensinar a ter comunhão com o Senhor, a não ter medo do Senhor, a desejar estar com o Senhor, a desejar entrar no quarto, fechar a porta e ali louvar ao Senhor, e ali clamar ao Senhor, ali atrair a presença de Deus, e ali você chorar, e ali você falar: Pai, eu quero te abraçar. E ali você tem comunhão com o Senhor. E aí nós estamos aqui juntos, e num dia que se comemora a passagem, no modelo judaico, né? No primeiro modelo judaico, nós ousadamente cantamos assim: vem com teu fogo e com a tua glória, Pai, e com a tua presença nesse lugar. Nós não temos medo da presença do Senhor, nós anelamos pela presença do Senhor, nós desejamos a presença do nosso Senhor, nós não vivemos sem a presença do nosso Senhor. Não existe vida em nós, não existe um suspiro de vida em nós sem imaginar que o nosso Senhor, Ele está conosco, que Ele está olhando para nós e Ele está nos aceitando. Eu não suporto imaginar que isso possa não ser realidade. Eu preciso do meu Senhor.
Eu preciso da presença dEle, eu preciso estar na presença dEle. Eu não preciso de mais nada, eu preciso do meu Senhor. A chave da nossa salvação é crer em Jesus Cristo. Ele disse, tudo é possível ao que crer. Então para de ter medo, para de se afastar, e entende que teu Pai está ali, pronto para te ouvir. Tudo é possível se você crer. Aí ele fala para os homens, falem a meu respeito, a respeito do Pai. Quem crer será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer, essa é a chave. Esse é o detalhe. Nós não podemos ter comunhão com o Senhor se nós não crermos, se nós não acreditarmos, se nós não soubermos quem Ele é, se nós não deixarmos Ele ser quem Ele é nas nossas vidas. Hoje nós olhamos para a morte de Jesus Cristo, só que nós temos certeza da vida eterna, sabe? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem você crer em Jesus Cristo, é impossível agradar a Deus. E nós não estaremos com o Senhor sem fé, sem crer. Mas o preço que Jesus pagou naquela cruz, para que nós pudéssemos ter esse sangue, esse último sangue, essa última manifestação de algo que pudesse nos mostrar morte, e nós olharmos e enxergarmos vida, o preço foi muito alto. E eu vou falar, não foi um preço alto, é um preço alto. Porque enquanto meu Senhor, Ele estiver com um corpo glorificado, à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, aquele sangue ainda escorre na cruz. E se o sangue ainda escorre na cruz, ainda há chance de salvação para esse mundo tenebroso. Ainda há chance para o perdido. Ainda existe chance de nós confirmarmos a nossa fé diante do Senhor. E isso através de nós irmos lá fora e darmos testemunho disso. E a fé sem obras não serve para nada. Mas quando eu vou lá fora e eu mostro que eu creio, que a minha vida é diferente do medo que existe no mundo, e do medo do que quer que seja, até o medo de ter distância de um Deus que não se conhece. Não, eu vivo uma vida de esperança, de fé e de alegria, porque o meu Redentor vive, e nele eu tenho vida, e eles também podem ter, se nós não nos calarmos, se nós mostrarmos quem é o nosso Senhor através das nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer. Só que o preço pago, ele foi alto. Eu vou ler alguns textos, eu quero só que você preste atenção. O Senhor diz assim, falando sobre aquele momento da cruz, há quase 2000 anos atrás, o momento em que o Senhor estava ali, sendo o cordeiro que estava sendo morto, sendo entregue por nós. Ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Eu sei que eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti eu fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram.
Meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. O Salmo 22, esse é o salmo que retrata o momento em que Jesus Cristo estava ali, na cruz do Calvário. E naquele momento, ele estava vendo o desprezo dos homens, o escárnio. E não só isso, também os demônios se lançando contra ele. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, quando o Senhor foi crucificado, de uma forma horrível, ele esteve ali e houve trevas sobre a face da terra, trevas nos céus. Duas coisas aconteceram nesse momento. Os demônios, eles se colocaram prontos ali, porque eles queriam o corpo daqueles que eles imaginavam estar derrotando. Porque os demônios queriam também o corpo de Moisés, quando ele morreu, para transformá-lo em um Deus e tirar o eterno da mente dos homens. E eles pensavam em fazer a mesma coisa com Jesus. Vencemos aquele que se dizia filho de Deus, ele não é nada perante os demônios. Então, no mundo espiritual, os demônios se colocam ali. E tem um hino antigo que fala que os anjos choraram. Porque como foi cantado aqui, você imagine que todos os anjos estão prontos ali, prontos para descer, prontos para descerem das regiões celestiais, virem em encontro do Filho de Deus para salvá-lo, só esperando um olhar de Deus. Não precisava de uma palavra, um olhar de Deus, um suspiro do Senhor, e eles desceriam e arrebentariam todos os demônios, levariam o Senhor e arrebentariam todos os homens também, porque não poderia ser feito aquilo com o Filho de Deus. Mas eles contemplam o Senhor ali, olhando. E assim como as nuvens passam na frente do sol, e isso traz a escuridão, naquele momento os nossos pecados estavam sendo tirados de nós e lançados sobre o corpo crucificado de Cristo. E as trevas estavam saindo dos homens e sendo lançadas sobre o corpo glorificado de Cristo. Trevas dos demônios, trevas do nosso pecado, nas regiões celestiais. Trevas. Só que existe algo que não subsiste diante da luz, e é exatamente as trevas. E os anjos, olhando para o Senhor, a única coisa que eles viram foi o Senhor se ausentar de estar junto com o Filho. Ele saiu dali. Porque se o Senhor Deus permanecesse ali com Jesus, Jesus seria fulminado pelos nossos pecados. Não foi Deus que não suportou ver o pecado, foi Jesus que precisou da ausência de Deus naquele momento. Que paradoxo, que louco, que triste. Nunca o Senhor havia experimentado a ausência do Pai, e nunca mais ele experimentou a ausência do Pai. Mas aquele momento de dor intensa foi a dor da ausência do Pai. Porque eu precisava que Ele continuasse ali morrendo por mim.
Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor se fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53. Quer um paradoxo? Deus se alegrou em moer Jesus numa cruz. Sabe por quê? Por nossa causa. Porque nós não tínhamos chance. Porque Deus não suportava olhar para nós e ver trevas. Deus não suportava olhar para nós e ver distância e medo. E Ele nos amou tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Ele moeu o seu Filho por nós, os bastardos, para que nós pudéssemos ser adotados. Temos cumplicidade nisso. Olhar para uma cruz maldita, que é um outro paradoxo. O nosso símbolo de salvação é uma cruz maldita. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Símbolo de morte, de horror. Mas quando uma gota do sangue de Cristo escorreu e tocou aquela madeira daquela cruz, mudou a nossa esperança eterna e transformou a maldição em bênçãos para aquele que crê. Por isso agradou o Senhor moê-lo naquela cruz e fazer escorrer o seu sangue naquela cruz. Sabe, nós temos a nossa responsabilidade com esse sacrifício. Não é celebrar, não é comemorar, não é lembrar, é entender. A lei não dava para você entender, a graça dá para você entender. E o Espírito Santo se derrama na nossa mente e no nosso coração, e nós entendemos. Que sacrifício fantástico, que amor.
Não dá para sacrificar a dor do nosso Senhor. Ele foi maltratado, caluniado, cuspido, ridicularizado, chicoteado, martirizado, pregado, transpassado. E cada vez que acontecia uma dessas coisas com ele, ele não abria a sua boca. E os anjos choravam. E o Senhor olhava para ele satisfeito, porque ele estava nos conquistando nesse momento. Que louco. Ai, a presença de Deus, ela não era possível naquele momento. Foi necessário que o Senhor estivesse sozinho, sabe? Mas aí, na primeira pregação, Pedro diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, uma última vez, o Senhor se fez ausente. Uma última vez, o Senhor não esteve com os seus filhos, com aqueles que poderiam ter ali uma iluminação. Ele não esteve nem com o próprio autor e salvador e consumador da nossa fé, da nossa salvação, Jesus Cristo. E aí, dessa forma, o nosso Senhor Jesus, ele morre sem a presença do Pai, com todos os nossos pecados sobre ele. Ele é sepultado e a morte o recebe. Num tempo humano como este, mas lá no reino espiritual. E quando ele entra na morte, no reino da morte, o diabo não pode fazer nada. Nossos pecados estavam lá, mas estavam todos cobertos com o sangue puro do Cordeiro, com o sangue precioso do Cordeiro, daquele que nunca havia pecado. Então a morte não pôde fazer nada, porque ela é o salário do pecado. E o nosso Senhor, ele nos amou até o fim, e ele foi fiel até a morte, até o fim. E quando ele entra na morte, quando ele entra com os nossos pecados, ele lança os nossos pecados com o precioso sangue dele, e ali nós somos justificados. Isso é graça. Isso é sacrifício de amor. Isso é permissão de voltarmos ao Pai, de termos vida. E a partir daí, todos aqueles que creram no seu sacrifício, que creram no seu sangue, começam agora não mais a ter uma iluminação sobre si, mas aquilo que era trevas, ele transforma em algo alvo mais do que a neve, mais branco do que a neve, claro, iluminado. Assim como o Senhor Jesus era luz, nós agora, pelo sangue dele, também somos luz, e luz, e luz. E quando o Senhor olha, ele não vê só trevas, mas ele vê luz, 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 luz. Nós somos luz, porque o Senhor morreu por nós, e nós cremos, e nós aceitamos, e nós vivemos uma vida de santidade diante do Senhor, e nada nos afastará do grande amor do nosso Senhor. E nós somos luz nesse mundo, como Ele foi luz, e Ele é luz. E estamos aqui para iluminar esse mundo, pelo testemunho do que Ele fez nas nossas vidas. Jesus é condenação, sim, para os homens indignos. Quando nós olhamos ali a questão da ceia, que é a Páscoa comemorada de uma forma mais intensa, ele deixa muito claro que não seja indigno, que o homem não seja indigno da minha morte, porque eu fiz uma nova aliança pelo meu sangue. Então aqueles que são indignos, sim, Jesus, ele é a condenação, mas é salvação eterna para aqueles que creem no sacrifício de Cristo e que se santificam nele. Nós, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja pela qual ele deu a sua vida, o seu sangue. Ótimo.
Jesus, Ele é a nossa salvação. Aí eu faço uma pergunta: você anela pela presença de Deus ou pela passagem dele? Nós cantamos aqui, nós chamamos, atraímos a presença de Deus até aqui. Então, nós temos que olhar para dentro de nós e nós temos que entender, primeiro, nós desejamos a presença, mas somos dignos dela? Porque desejar a presença é algo muito bom. Sem entendimento é algo bom. Com entendimento é algo intenso, real, vivo. Mas será que eu entendo? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: vocês não sabem que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não errem, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. Como que eu estou chegando na presença de Deus? Eu quero entender uma coisa de uma vez por todas. É o seguinte: Deus não morreu para que a condição do ladrão fosse aceita, mas Ele morreu para que o ladrão tivesse chance de mudança. Ele não morreu para o efeminado ser aceito. Ele morreu para que o efeminado saísse das trevas e fosse para a luz, e entendesse que pode mudar. Ele não morreu para me aceitar como eu sou. Ele morreu para eu mudar e ter uma condição de ser aceito por Ele. E o que é que eu estou vivendo? Porque o Senhor diz o seguinte: primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. Aí depois, lá em João 14, Ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então Ele mostra como que eu devo amar Deus, sabendo quem Deus é e fazendo aquilo que Ele diz para eu fazer. Não sou eu que estou dizendo para Deus que agora Ele tem que me aceitar. Não sou eu que estou dizendo para Deus que agora as coisas mudaram, porque essa palavra é imutável. Eu agora me humilho na presença do Senhor e imploro que Ele me aceite pelo sangue de Cristo. E espero que Ele me aceite, porque eu tive uma condição maldita, mas ela foi levada naquela cruz maldita. E agora, o sangue de Cristo, Ele me dá vida. Pai, me aceita. Então como é que eu estou vivendo? Será que eu ainda estou vivendo achando que as coisas que eu faço, eu posso continuar fazendo, porque dizem por aí que pode? Porque a internet, a televisão está dizendo que pode? E tem igrejas abrindo dizendo: você pode continuar fazendo as coisas erradas que você está fazendo, porque Deus é amor. Deus é amor sim, mas a base dele é justiça e juízo. A base do trono do Senhor é justiça e juízo. Não adianta você achar que você faz uma coisa errada e que o Senhor vai aceitar você com essa coisa errada. Não vai. O Senhor não vai te aceitar diante dele se você não conhecer a palavra dele, porque só assim você poderá dizer que você o ama. Quando você ler, acreditar, e essa palavra mudar as tuas atitudes, crer através das tuas atitudes. Fé com obras, obras de entendimento, obras de aceitação, obras de arrependimento. Essas obras. Não dá para eu chegar diante do Senhor sem mudar a condição que eu tinha, porque o preço foi alto. E eu não posso chegar diante do Senhor que
verter o seu sangue na cruz por mim, e dizer agora que aquele sangue me serve para eu fazer o que eu bem entender, aquilo que eu quiser. Não, não é o que eu quiser, não é o que eu bem entender. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete mentira. A aceitação é parte da salvação, e ela é manifesta por mudança, não por declaração, é por atitude de mudança. Esses textos, eu li 1 Coríntios 6, 9, 10, e agora eu li Apocalipse 22, versículo 15. E para encerrar, claro, nós temos Gálatas capítulo 5, não é? E aí nos diz assim: as obras da carne são manifestas, são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o sangue de Cristo na cruz do Calvário escorrido para perdoá-lo desses pecados, porque não quiseram mudar as suas atitudes, então não herdarão o reino de Deus. Como que eu posso olhar para a cruz e continuar com o meu pecado? Como que eu posso olhar para o meu Senhor sendo morto para que eu pudesse ter vida, e eu simplesmente digo que eu não quero mudar? E eu vou ter vida? Não vou. Não tem como. Mas recebereis poder do alto, do Espírito Santo descendo sobre vós. E o fruto desse Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei, porque a lei, ela foi anulada pelo sangue de Cristo. Ela foi paga pelo sangue de Cristo. Significa que ela não deve ser seguida? Não. Significa que ela deve ser intensificada pela presença do Espírito e do sangue sobre a minha vida. A lei, ela não é mais temida. O Senhor não é mais ausente. Eu tenho alegria na presença do meu Deus. Eu não tenho medo, eu desejo a presença do meu Deus. E aí quando Ele me vê, Ele tem que me ver com mudança de atitude. Pai, eu ainda quero ser melhor, Pai. Eu ainda sou mau. O Senhor sabe, eu não posso mentir para o Senhor. E eu estou melhorando. Não quero justificar isso pela minha pouca melhora. Mas Pai, eu me alegro porque o Senhor tem me dado esperança de uma vida melhor, de mudança de vida diante do Senhor, e do Senhor olhar para mim, e quem dera que o Senhor olhe para mim, Pai, e o Senhor esboce um sorriso, dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Imagina que o Senhor olha para você, depois de você ter sido trevas, e aí o sangue de Cristo veio sobre a tua vida, e você mudou as suas atitudes, e agora você é luz. Você se santifica na cruz e no sangue de Cristo. E agora Ele olha para você e Ele fala: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa redenção e a nossa salvação. Ele foi a última passagem do Senhor. Ele foi o último momento em que nós desejamos não ter a presença de Deus, com os pecados terríveis de outrora. Mas o sangue de Cristo, Ele nos purificou de todo pecado. Ele nos fez
mais alvos do que a neve. E agora Ele mudou a nossa vida de trevas para a luz. E ao invés de morte, nós temos vida. E Páscoa não significa mais passagem, mas Páscoa significa presença. Porque o Senhor Deus, Ele é a nossa vida. Ele é o nosso Senhor. É nele que nós depositamos a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança. É com Ele que nós acordamos, é com Ele que nós dormimos, é com Ele que nós vivemos e respiramos dia após dia. E não há vida em nós sem a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem a presença de Deus em nós. O Senhor disse que se nós o amássemos e nós obedecêssemos aos seus mandamentos, o Senhor Jesus se manifestaria a nós e o Pai também se manifestaria a nós. O Espírito Santo mora em você. A plenitude de Deus está em nós. Onde antes havia medo e trevas, hoje existe luz e presença do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Fique em pé aplaudindo o Senhor nessa hora. Glorifique e exalte o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor nos salvou. O nosso Redentor, Ele mudou a nossa sorte. E agora, diante do nosso Senhor, nós podemos nos apresentar, porque o véu foi rasgado. Não existe mais impedimento entre você e o teu Criador. Não existe nada que venha impedir que o amor de Deus se manifeste sobre a tua vida e te dê aquilo que você precisa. Ele te deu tudo aquilo que Ele podia dar. Ele deu o Filho dele. E você crê, e a chave é crer. E quando nós cremos, aquele sangue, ele tem efeito sobre as nossas vidas. E aquela cruz se transforma em salvação ao invés de maldição. Mudou a nossa sorte, paradoxo. Tudo se fez diferente. O que era chance nenhuma diante do Senhor, significa agora: não toque no meu filho. 1 João capítulo 5, versículo 18. Ao mundo jaz o maligno, está lá no 19. Mas o 18 fala: aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu em Cristo não vive em pecado. Antes, Jesus Cristo o protege e o diabo não lhe toca. Você é intocável pelo diabo, mas o Espírito de Deus, Ele habita plenamente tocando em você, em todo o teu ser. Então, nós podemos celebrar este dia, a Páscoa do Senhor, o definitivo sacrifício, a última passagem, agora representando vida nas nossas vidas. E nós celebramos a Páscoa do nosso Senhor. Nós celebramos esse momento em que Ele está nas regiões, há quase 3.000 anos atrás, quase 2.000 anos atrás, descendo nas regiões inferiores da terra, pisando na cabeça do diabo, tirando a chave do inferno e da morte da mão dele. Nos meus filhos você não toca mais. Eles são meus. Nós, eu e você, somos do nosso Senhor. E queremos a glória, o fogo e a presença do nosso Senhor. Vamos louvar ao Senhor agora. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Ai, Deus. Pai, Jesus, nós imploramos para que o Senhor possa nos ver e nos olhar e nos dizer: ó filho meu, em quem tenho prazer. Esconda-me em ti.
Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. e como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? E qual é o som? E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som, do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Esse é meu som, do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E nós dizemos: pode entrar, a casa é sua, sua. Vem queimar tudo em mim.
pecado. Pode entrar, A casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim. pode entrar. A casa é sua, sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar. A casa é sua, sua, e vem, pois tu és santo, santo, santo é meu Senhor. Tu és santo, Santo é o Senhor. Aleluia, Senhor. E na manhã daquele terceiro dia, os demônios não sabiam o que tinha acontecido. O Senhor tinha tirado a chave do inferno e da morte das mãos de Satanás. Eis que um anjo desce e rola a pedra do sepulcro. Os demônios não entendem, mas uma luz começa a surgir. Uma luz tão brilhante. O nosso Redentor estava trazendo o cativo e o cativeiro. E a luz do nosso Senhor, Ele começa a brilhar. E os demônios começam a fugir e a fugir. E os anjos começam a celebrar a vitória eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a vitória eterna que nos dá a certeza dessa vida. E a vitória do nosso Senhor para sempre. Ele triunfou sobre aquela cruz. Ele triunfou sobre a morte. Ele triunfou sobre os demônios. Ele vive. Aleluia. Aleluia. Ele vive. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Labacia landaxe, labacia ladas. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia, Senhor.